Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. A gente chega aqui no texto, e aí iniciando o livro de Josué, vem uma palavra do Senhor a este servo de Moisés, um homem que caminhou junto com Moisés e viu os grandes feitos do Senhor na vida deste homem, chamado Moisés. Mas aqui é chegado um determinado ponto aonde Moisés tinha morrido. Mas a gente tem a convicção, e a gente jamais pode esquecer, que a obra, ela pertence a Deus. Nós nunca vimos na história e nunca veremos uma obra do Senhor ser interrompida. Porque por mais que aquele ou aquela que foi chamado para fazer a obra do Senhor, se esse vier a morrer, se esse vier a desistir, se este vier parar no meio do caminho, a obra não para, porque a obra é dele, e tudo aquilo que Deus promete, ele é fiel com a sua palavra e zeloso com a sua palavra para cumprir. E ele havia prometido ao teu povo que lhe daria uma terra que emana leite e mel, uma terra tão frutífera, uma terra tão boa, uma terra tão maravilhosa, que nós sabemos que quando os espias foram olhar, eles ficaram maravilhados com aquilo que tinha na terra. Mas a visão da maioria foi uma visão negativa. Olharam para os grandes homens que moravam ali. Josué e Calebe foram os dois que foram e entenderam que o Senhor tinha dito para eles irem olhar a terra, vigiar a terra, espiar a terra. O Senhor já tinha dado a promessa, o Senhor já tinha prometido que aquela terra seria deles. E aqui nós estamos então ouvindo e vendo a vida ou o contexto do livro deste homem chamado Josué, começando com o Senhor te chamando para que ele desse continuidade para o cumprimento da promessa que o Senhor tinha já feito para o seu povo. E Josué então, ele se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, e aí o texto inicia dizendo que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o texto fala: este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E aí o Senhor, o nosso Deus, disse assim: Moisés, o meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o meu povo, ou todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor, quando ele chamou a Josué, e com certeza Josué, no momento de tristeza,
É muito ruim quando a gente perde alguém, principalmente uma pessoa que a gente tem como referência nas nossas vidas. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso, e é muito ruim porque não é que a gente quer ser aquela pessoa, mas existem pessoas que a gente tem como referência nas nossas vidas. A gente tem pessoas como referências de fé, a gente tem pessoas como referência no trabalho, a gente tem pessoas como referência de uma família que a gente considera como uma família perfeita, a gente tem referência de pessoas que a gente olha e fala, nossa, fulano é uma pessoa que anda alinhado, uma pessoa ética, uma pessoa respeitosa. E aqui na vida de Josué, Josué tinha Moisés como uma referência de um homem íntegro, de um servo fiel a Deus, de um homem que ouvia a voz de Deus, de um homem que cuidava do povo de Deus com zelo, com amor, com carinho e com retidão. Porém, Moisés morreu, mas a promessa ainda não tinha sido totalmente cumprida, porque o povo ainda não tinha adentrado a terra prometida. E ali tinha um grande desafio para acontecer, porque agora eles precisavam atravessar o rio Jordão, e o Senhor chama então Josué para fazer com que o povo de Deus atravessasse este rio. E o Senhor, ele não disse para Josué assim, Josué, prepara-te daqui uns 3 meses, porque eu vou voltar e te chamar para você e o meu povo atravessar o Jordão. O Senhor chama Josué e diz para Josué, prepara-te agora. Agora. E por que prepara-te agora? O chamado do Senhor para a minha vida, o chamado do Senhor para a sua vida não é para amanhã. O chamado de Deus para a minha vida e para a igreja não é para o amanhã, para o futuro. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é para o hoje, é para o presente, é para aquilo que nós temos. O passado, o ontem, já não nos pertence mais. O futuro é uma promessa, que pode acontecer enquanto estivermos aqui na terra, como também pode ser que amanhã, Edilson, sejamos arrebatados e estejamos com Ele na glória. Mas o presente é a dádiva perfeita que o Senhor nos concede. O dia de hoje, 7 de setembro de 2025, é um dia que nunca existiu. Ah, mas que bobagem, Cristiano, você está falando uma coisa que... Mas irmãos, já parou para pensar que este dia nunca existiu e que ele nunca mais vai existir? A gente às vezes vive assim, ó, tão imediato, os dias passando, correndo, e a gente esquece. O nosso presente, o nosso dia, ele é um privilégio de vivermos uma única e exclusivamente vez. Você não vive novamente. Não existe replay do hoje. O hoje é agora. Amanhã já é outro dia, é 8 de setembro de 2025. Nossa, mas eu esqueci de resolver aquele problema que tinha que ser 7 de setembro. Você vai ter que resolver no dia 8 de setembro. Ou daí para frente, porque o 7 de setembro acabou. Pelo menos o de 2025. O chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos, não é para o dia 8. É para o dia 7, é para hoje, é para agora, é para o momento atual. O que o Senhor nos diz não é para a gente pensar em fazer, é para fazer. E fazer quando? Assim que Ele chama, Luiz. O Senhor não vai ficar esperando o dia perfeito, a hora perfeita, para que o Senhor pegue aquelas Bíblias que o Senhor e os Gideões distribuem. O chamado dele é, Aloísio, faça agora. Mas eu não estou preparado, porque Josué podia ter dito isso ao Senhor. Eu não estou pronto, nunca estaremos prontos, nunca estaremos preparados, nunca estaremos totalmente capacitados. O que nós precisamos estar é dispostos, porque aquele que se dispõe a servir o Senhor entra capacitando, o Senhor entra instruindo, o Senhor entra dando sabedoria, o Senhor entra dando força, o Senhor entra com graça, o Senhor entra com maravilha, o Senhor entra com bênção, o Senhor chega e transforma a vida de um homem que muitos talvez olhavam e falavam, não vai dar em nada.
e o Senhor entra em cena e faz assim como ele fez com o rei Davi. O pequenininho lá da casa de Jessé se transformou no grande rei que é lembrado até nos dias de hoje. Porque quando Deus chama, é Ele que capacita. Eu tive muita dificuldade ao longo da minha caminhada, da minha jornada pequena, início de jornada cristã, está caminhando para 10 anos, graças a Deus, de convertido e de ministério vida, para a honra e glória do Senhor. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, porque eu ficava olhando para mim mesmo e ficava pensando assim, mas como que o Senhor vai olhar para mim, e eu olhando para minhas fraquezas e limitações, e querer me usar para qualquer coisa que seja? E aí eu parei para pensar, irmãos, e reflete comigo, se o Senhor for olhar para nós, de acordo com aquilo que temos, e de acordo com aquilo que somos, Ele precisaria de nos usar para quê? Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele tem todo o poder, nós não temos poder nenhum. Ele é o autor da vida, nós somos autores de nada. Porque tudo foi criado por Ele, nós não criamos nada. Me diz uma coisa que o homem criou. Aí muita gente fala, Cristiano, já criaram um avião, já criaram um relógio, já criaram... Oh, meu querido, se não é Deus dando a sabedoria ao homem, se não é o Senhor colocando essa máquina perfeita na nossa mente chamada cérebro, nós não somos capazes de fazer um café sequer. Porque um vai falar que coloca o açúcar dentro da água, o outro fala que o açúcar é depois, que o açúcar não se mistura. Um quer pôr o pó dentro da água, a gente não dá conta de fazer nem as coisas simples. Todas as coisas foram criadas por Ele, porque Ele é perfeito. Mas então o que nós precisamos fazer? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí vem para mim e para você. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. O contexto ali era o contexto daquele povo que tinha saído do Egito. Um povo que resmungou lá no deserto, a gente sabe, o povo que sentiu saudade de cebola, um povo que ficava murmurando contra Deus, estava com fome, o Senhor deu maná, o Senhor falava, olha, não guarda para o dia seguinte, e eles iam lá e guardavam. O povo tinha sede, o Senhor fazia brotar água da rocha. O Senhor foi aquele que antes, quando o povo estava saindo lá do Egito, o mar vermelho fechado lá na frente deles, e eles desesperaram e murmuraram, o Senhor abriu o mar vermelho, eles atravessaram em pé enxuto. Irmãos, é aquele povo que nós já conhecemos, é aquele povo que murmura, aquele povo que reclama, aquele povo que muitas vezes esquece dos grandes milagres e maravilhas que o Senhor já tinha feito na vida deles. Aquele povo, embora eu não estivesse lá, eu olho para mim e me vejo como aquele povo. Quantos milagres o Senhor já fez na minha vida, quantos livramentos o Senhor já me concedeu. E vez ou outro, ainda murmuro, ainda lamento, ainda deixo fluir no meu coração ingratidão. E aí eu olho para aqui para o contexto, o Senhor chamando Josué e falando para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, Josué, porque eu, o seu Deus, aquele que operou maravilhas, que você viu nitidamente acontecendo aqueles grandes milagres com este povo, eu continuo sendo com você, eu estou com você e eu não te deixarei sozinho e nem desamparado. Josué, presta atenção no seguinte, se você for obediente a tudo que eu estiver dizendo, Josué, aonde você colocar a planta do seu pé será abençoado e eu te darei.
Josué, se você estiver firmado na minha palavra, não desviando dela nem para a esquerda e nem para a direita, tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido e será próspero. Olha só, embora hoje nós não estamos atravessando o Rio Jordão de uma forma física, no contexto ali que estamos lendo, nós estamos numa travessia. Tem alguém aqui que já recebeu a promessa de Deus de morar numa terra chamada Nova Jerusalém? Alguém aqui recebeu essa promessa? Alguém recebeu? Quem ainda não recebeu? Porque se não recebeu, eu não vou dar um de profetinha aqui para ficar isso e aquilo, não. Eu vou te falar para você ir para a palavra. Lê a palavra do Senhor e entenda que a promessa é para todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador e entregaram a vida genuinamente ao nosso Redentor. A todos nós nos é prometido que, se perseverarmos até o fim, no final receberemos a coroa da vitória e estaremos com Ele na morada celestial que Ele prometeu que nos concederia e que nos daria. O Senhor nos prometeu sim esta Nova Jerusalém, o lugar aonde lá em Apocalipse diz que Ele enxugará de nós todas as lágrimas, um lugar de bênção eterna e de gozo e alegria eterna, um lugar aonde não terá mais amargura, um lugar que não terá mais sofrimento. Mas enquanto estivermos na travessia, nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos porque o mundo é mau, no mundo jaz o maligno e o tentador, o vil tentador, o Satanás, ele tenta nos desviar em todo momento. Ele tenta nos enfraquecer, por mais que ele não venha e não te mate fisicamente, ele quer muitas vezes matar a nossa fé, matar a nossa esperança. Por mais que muitas vezes ele não roube diretamente a sua vida, ele quer roubar o seu foco, para não permitir que você continue com os olhos fitos em Cristo. Muitas vezes ele não vem para destruir o seu corpo fisicamente, fazendo com que você morra, mas muitas vezes ele vem querendo destruir sonhos, querendo destruir projetos, querendo destruir pessoas de muitas vezes continuarem servindo a Deus, continuar firme no caminho. E como que ele faz isso? Não é só com essas coisas loucas que tem fora da igreja. Muitas vezes, irmãos, é com coisas que acontecem dentro da própria igreja. E não se espante com isso, porque quantas pessoas que eu já vi que saíram do ministério, e não digo do nosso especificamente, mas saíram de determinada igreja, determinado ministério, porque o pastor falou uma palavra e ele considerou como uma palavra indelicada. Quantas pessoas eu já vi sair de ministério porque o pastor chamou a atenção da filha porque estava mal vestida. Não volto lá mais. Maltratou minha pequena. Quantas pessoas já saíram de ministério porque o líder do ministério esqueceu de escalar num domingo? E domingo é o dia maravilhoso, domingo é o dia que a igreja está lotada, é o dia que todo mundo quer servir. E aí o líder do louvor, às vezes, ele diz: esquece de escalar no domingo, não volto lá mais, me coloca só terça, dia de igreja vazia. Para de servir a Deus por coisas tão pequenas, quando Deus na verdade diz assim: ser forte e corajoso, atravessa este Jordão, e você e todo o meu povo, ei, somos nós, igreja do Senhor. Não é eu ir para frente e largar o Daniel e a Dirlene para trás, deixar o Elton para trás, não. Somos todos nós juntos, num só Espírito, servindo a um só Deus, numa só unidade de fé, crendo no Pai, crendo no Filho e crendo no Espírito Santo de Deus, crendo que Jesus Cristo veio, sendo o homem, se humilhando e entregando a vida numa cruz por mim e por você, mas crendo que este mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, nos deu vida e voltará para buscar a tua igreja.
Nós não somos dos que retrocedem. Não é uma palavra que muitas vezes você vai ouvir que vai fazer você desistir. Não seja um fraco na fé. Não seja um menino ou uma menina na fé. Fortaleça-se no Senhor, seja forte e corajoso, tenha de bom ânimo, porque Deus está contigo e Ele não te deixará só. Não espere justiça desta terra, não espere justiça dos homens, espere justiça de Deus. Não procure palavra de sabedoria em livros de autoajuda. Procure palavras de sabedoria na palavra do Senhor. E peça que o Espírito Santo de Deus deixe o seu cérebro e a sua mente de sabedoria. A sabedoria, irmãos, ela só pode vir de Deus. Não existe sabedoria humana. Toda e qualquer sabedoria, ela provém do Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Não permita as pequenas coisas deste mundo te desviar. Não pequenas, são tão pequenas, tão passageiras. Quantas vezes eu observo umas discussões tão bobas no meio teológico, quanta infantilidade, meu Deus. E não estou falando isso, irmão, julgando você, não. Eu não conheço a sua intimidade, eu não conheço da sua vida. Isso é para nós refletirmos quando a gente vê um irmão ou uma irmã falando que vai desistir ou falando que vai trocar de ministério por coisa besta. E não digo do nosso, em qualquer ministério que seja. Nós precisamos criar raízes. Porque aquele que tem raiz pode vir a chuva forte, pode vir o temporal, pode vir o que for. A árvore ela balança, mas as suas raízes te mantêm firmado e não permite que você caia. Aquelas pessoas superficiais que ficam esperando elogios humanos, que ficam esperando ser reconhecidos dentro de igreja, vai ser reconhecido no mundo lá fora. Dentro da igreja, quem precisa ser reconhecido é o próprio Deus, porque Ele é que está no trono, Ele é que é rei, Ele é que é Senhor, Ele é que é o Salvador. Quanto a mim e a você, nós somos servos do Deus Altíssimo. O que nós precisamos, irmãos, ao invés de buscar reconhecimento, é ser forte, ser corajoso para vencer este mundo. É nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso e falar: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, eu não sou capaz de nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E se o Senhor entrar na minha peleja, se o Senhor entrar na minha batalha, eu tenho certeza da vitória, porque o Senhor é um Deus de guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha e jamais irá perder. E assim a gente vê as bênçãos do Senhor acontecendo em nossas vidas. Josué certamente ficou com medo. Josué certamente, irmãos, ele deve ter ficado espantado, ele deve ter ficado assustado. Imagina, eu não digo substituir, porque para mim, embora este ano agora, uma palavra que eu tenho escutado demais lá no meu trabalho, e que estava me deixando chateado, até o Senhor me levar para este texto, e minha mentalidade mudou. Estava ouvindo demais lá no meu trabalho. E não era diretamente para mim, mas eram as pessoas falando com outras pessoas o tempo inteiro. Toma cuidado, porque ninguém é insubstituível. Toma cuidado, ninguém é insubstituível. Toma cuidado, que se hoje você sair já tem outro no seu lugar. Toma cuidado, ninguém é insubstituível. E eu estava ficando chateado, porque eu estava vendo, sabe, as pessoas sendo usadas como objeto. E eu orando e clamando: Senhor, tem misericórdia, não permita que isso entristeça meu coração, me dê uma palavra, eu preciso entender porque essas pessoas estão falando isso. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Através deste texto, nós podemos ser substituídos nos nossos afazeres, nas nossas tarefas, naquilo que é corriqueiro do dia a dia, mas na nossa essência, no nosso ser, nós não somos substituídos. Cada um de nós é único e exclusivo diante de Deus. O Senhor, Ele chama cada um de nós pelo nome. O Senhor, Ele tem cada um de nós como seu filho e como sua filha. O preço de Jesus que foi pago, irmãos, Ele foi pago sim, pela vida de cada um de nós. Não adianta vir uma pessoa querer sentar no seu lugar e dizer que ela te substituiu. Ela pode substituir seu cargo,
ela pode substituir seu lugar em qualquer lugar que seja, mas ela jamais vai substituir quem você é, a forma com que você trata as pessoas, a forma com que você lidar com as pessoas, o chamado que Deus tem para a sua vida, ele é específico para você. Ei, presta atenção numa coisa, podem até clonar nossa identidade, clonar nosso CPF, aqueles que têm aqueles passaportes que são os mais chiques que vão para a Europa aí, tem a turma que vai para a Europa aqui, não tem? Pois é, pode clonar até seu passaporte, mas presta atenção, o nome que está escrito no livro da vida é o seu. Isso ninguém consegue tomar de você. A salvação, ela é sua, não é porque você conquistou, mas porque Jesus derramou o seu precioso sangue para te salvar, irmão Geraldo. Então não permita o inimigo vir querendo fazer você desistir e parar no meio do caminho, não. Não permita o inimigo vir querer sussurrar palavras malditas e muitas vezes você ficar chateado dentro da sua casa, com a sua família, não. Não permite isso não, irmãos. Quando vier soprar aquelas palavrinhas malvadas, palavrinhas para criar, sabe, conflito interno ou o que for, rejeita. Vai para a oração e fala: Senhor, eu não permito, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu estou fraco, mas o Senhor é quem me fortalece, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, eu não sei o que estão tramando, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a face, aquilo que eu não ouço, aquilo que eu não vejo, o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Então Deus, por favor, não permita que eu venha cair em tentações, não permita que eu caia na cilada do inimigo, me ajude, me fortaleça, me dê discernimento, me dê sabedoria, porque eu quero sim ser um homem, ser uma mulher forte e corajoso. Eu quero atravessar sim este Jordão desta vida, enfrentando os desafios, enfrentando os obstáculos, não é procurando entender o porquê não, mas é entendendo que tudo na minha vida e na sua vida tem um propósito perfeito de Deus, e é por isso que a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quer sejam as boas e quer sejam aquelas que a gente não considera como boas, quer seja o dia bom e quer ser aquele dia que às vezes para mim, aos nossos olhos, não parece ser tão bom, mas todas elas cooperam para o nosso próprio bem. Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, ou nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A promessa vem, o Senhor chama ele para ser forte e corajoso, mas o Senhor já entra dizendo o que é necessário fazer para que ele seja bem-sucedido. Ele precisa meditar na lei do Senhor, na lei que o nosso Deus tinha já confiado a Moisés, teu servo. E nesta lei, na palavra, nós precisamos segui-la, e segui-la firmemente, não desviando os olhos para um lado e nem para o outro, não permitindo com que as distrações deste mundo venham nos desviar do nosso foco, que é Cristo. E embora nós já saibamos disso, é muito fácil as coisas deste mundo desviar os nossos olhos, o nosso foco. Eu não sei se já aconteceu com você, mas como é difícil quando a gente vê um ímpio prosperando. É terrível. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive essa experiência diversas vezes na minha vida, de pessoa querendo puxar o meu tapete, e para a honra e glória do Senhor não conseguiram me derrubar, mas a pessoa depois foi bem sucedida. E você olhando a vida da pessoa hoje, uma pessoa que eu sei que não é honesta, que não é temente a Deus, uma pessoa que faz tudo o que você imaginar de trambique por aí afora, e aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, a pessoa alcançou tudo que ela queria. A pessoa, ela almejava um cargo bom, conseguiu, almejava uma casa boa, conseguiu, almejava um salário excelente, conseguiu, tudo que ela queria, ela conseguiu. Se a gente não tomar cuidado, essas coisas tiram o nosso foco de Cristo,
Porque a gente começa a questionar e falar, mas por quê? Não servindo a Deus e consegue todas essas coisas. Mas lembra no início da nossa meditação? O nosso sonho, o nosso desejo, o nosso foco, a nossa maior vontade tem que ser morar nos céus. Porque aí eu olho para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor nos diz assim, ó, não ajunteis tesouro neste mundo. Porque aqui as traças corroem, o ladrão rouba, ajuntei tesouros nos céus. Porque lá a traça não vai corroer, ferrugem não vai corroer, ladrão nenhum vai roubar. Nos céus e na eternidade nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente olha para as pessoas deste mundo sendo bem-sucedida aos olhos humanos, porque aos olhos do mundo uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem grande dinheiro, uma conta bancária gorda. Aos olhos do mundo uma pessoa bem-sucedida, Edilson, é uma pessoa que tem um cargo de grande importância, talvez um ministro do Supremo ou um presidente da República, ou talvez um dono de uma grande empresa multinacional. E as pessoas olham e falam, uau, quão poderoso este homem é. Mas aí, se esta pessoa tiver todas estas coisas, mas não estiver diante do Deus Todo-Poderoso, e não tiver Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, mesmo com todos esses pertences, é o maior miserável de todos os homens. Porque é melhor viver num casebre na roça, é melhor muitas vezes você comer só pão e farinha, mas ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e certeza da eternidade com Ele, do que morar num palácio sendo servido por diversos senhores e passar a eternidade no inferno, no lugar que não acaba o sofrimento eterno. Josué, ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, medita na lei do Senhor e não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E não é só isso, não é só meditar, não é só você ter a palavra do Senhor na sua mente e no seu coração, mas também lembra do chamamento de Jesus para mim e para você, de que devemos ir por todo este mundo afora, pregando a palavra e evangelizando, porque todo aquele que crê, ele será salvo. O que crê e for batizado será salvo. O Senhor também nos chama para ministrar e para pregar a palavra por onde quer que formos. Ele nos chama para que a gente tenha fé, para que a gente seja forte, para que a gente seja corajoso, mas ele diz no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Não deixe de falar desta palavra de vida, essa palavra que foi através dela que nós podemos reconhecer o amor do nosso Pai para conosco. Medita nela de dia e de noite para que tenha cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então sim, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode te caluniar, pode te falar mal de você, pode tentar te derrubar, pode tentar trapacear contra a sua vida, podem criar diversos laços contra você. Podem muitas vezes rirem, debocharem da sua fé. Podem muitas vezes nos chamar de maluco e nos chamar de loucos. Muitas vezes não vão entender quando estivermos num determinado lugar e nos convidarem para orar, e no final da nossa oração, a gente dizer que tudo isso seja feito em nome de Jesus. E muitas vezes vão olhar e vão falar assim, mas o que é isso? Que toda vez que você ora, você fala que é em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já falaram isso comigo? Eu já sei que é em nome de Jesus. Eu falei, pois é, querido. Mas para mim, a oração, que ela não é firmada no nome de Jesus, que é o nome que tem todo o poder, ela não passa de simples e meras repetições. Vãs repetições que as pessoas decoram e saem falando por aí afora sem saber nem o que está falando.
Porque a oração verdadeira é quando a gente rasga o nosso coração e a gente fala com o nosso Deus exatamente o que estamos sentindo, exatamente o que estamos pensando. E no final, a gente sempre profere que tudo aquilo seja feito no nome de Jesus. Porque assim nós sabemos que, se for da vontade dele, o milagre acontece nas nossas vidas. Irmãos, irmãs, ser forte. Seja corajoso, não desanime, não deixe o vil tentador desviar a sua atenção, não permita que os desafios deste mundo te façam desistir. Você já caminhou até aqui e continue caminhando, porque a eternidade já está logo ali. O Senhor Jesus, muito em breve, voltará para nos buscar. E aí, irmãos, todos esses sofrimentos, lutas que a gente passa, vão cessar. E o Senhor nos tomará totalmente para si. E aí nós estaremos diante daquele que é o Pai da eternidade. Diante daquele que é o Príncipe da paz. Diante daquele que é o Salvador das nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu já finalizando, porque se continuar falando daqui para frente, aí eu já começo a entrar em coisa que não é o Espírito que mandou. Então não é pelo muito falar. Entregou a mensagem? Amém, glória a Deus. Mas eu queria só, para finalizar, eu sou muito, como eu sou TDAH, já falei isso com vocês, né? Eu sou muito apegado a detalhes. Quando eu pego a palavra para meditar, se vocês conseguissem entender um pouquinho como que um TDAH, a doutora Leonai está ali, ela sabe como é que é isso. Quando eu pego a palavra do Senhor para meditar e para ler, muitas vezes o texto é pequeno, e eu demoro, tempos e tempos, porque eu me prendo muito em detalhes. E o que os detalhes, como que eu me prendo em detalhes? O Senhor Jesus, ele usava muito parábolas, né, para falar com o povo. E tem hora que eu fico imaginando, sabe, pastor, que se eu tivesse ali, Fábio, ouvindo as parábolas junto com Jesus, eu acho que tem hora que eu ia ficar igual um lunático. Ele ia depois sair andando e eu ia ficar assim, lá parado, pensando naquilo que ele está falando. Porque a gente que tem a mente TDAH, quando a gente está lendo o texto, a gente não consegue só ler o texto, igual qualquer outra pessoa ali lê, simplesmente lê e pronto. A gente lê, mas a gente vai lá na história. Tive dificuldade demais na escola por causa disso. O professor que a gente tinha, que dava muito exemplo dentro de sala de aula, eu perdi a matéria inteira. Chegava na hora da prova e falava, meu Deus, o professor não falou nada disso. Falou, mas eu estava preso lá no exemplo que ele tinha dado e perdi o resto da aula. Aí quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai lendo a palavra e a gente vai imaginando aquilo acontecendo na mente da gente. Aquela famosa mente fértil que as pessoas falam, né? A gente ouve ou a gente lê e fica imaginando aquelas coisas acontecerem. Como, por exemplo, lá Jesus atravessando o barco lá com os discípulos, toda vez que eu ouço aquela ministração, meu querido, você pode ter certeza. A pessoa está terminando de falar e eu estou lá no barco, vendo a tempestade, vendo o pessoal desesperado, aquela coisa toda, e fica imaginando Jesus em pé, com as mãos estendidas. A gente cria isso na mente da gente. E aí, neste texto, eu estava imaginando a situação de Josué, a pressão que veio sobre Josué. E a pressão que muitas vezes vem contra a minha vida e contra a sua vida, de nos posicionarmos como cristãos dentro de uma sociedade e de um mundo que está totalmente invertido. Como posicionar como cristão autêntico num mundo onde o certo é errado e o errado é certo? Como ser como Josué no meio de um Jordão que nós estamos atravessando, aonde as coisas que acontecem na internet, no mundo virtual, têm mais valor do que as coisas que acontecem física diante dos nossos olhos? Como posicionar como Josué diante de uma sociedade que dá mais credibilidade para um pregador famoso da internet do que para o pastor que conhece a vida totalmente daquela pessoa?
Como posicionar como Josué quando a gente vira para as pessoas, para os nossos filhos, e explica o que é certo e o que é errado, e vem outras pessoas e fala: você é careta, você é radical demais, as coisas não são bem assim, isso aí ficou para trás. Como posicionar como Josué diante de uma sociedade tão carente que não sabe mais o que é amor, acha que o amor é apenas uma palavra? Como posicionar como Josué quando nós temos às terças-feiras culto, mas nós também temos que passear com cachorro, jogar bola, jogar beach tênis, jogar boliche, assistir televisão, a série que eu estou doido para acabar? Como posicionar como Josué, se na quinta-feira eu tenho culto todas às 19h30, mas quando eu vejo tem gente chegando na minha casa e eu não quero ser desrespeitoso, e toda semana a pessoa está chegando na minha casa, mas justamente no dia de culto? Como ser Josué nos dias atuais, se no domingo de manhã tem escola bíblica dominical, mas na nossa mente trabalhamos muito até de segunda a sábado, e é o único dia que eu tenho para descansar. E a nossa mente, ela fica falando assim: não vai hoje não, descansa, você merece descansar. A nossa mente, irmãos, ela é uma loucura. Se a gente não tomar cuidado, descansa, fica quietinho, deixa de ser bobo, é só uma EBD. Como posicionar como Josué, se no domingo à noite, que é momento de estarmos louvando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor, todo domingo à noite tem aquele familiar que está lá em casa, espichado no sofá, porque quer ficar juntinho e pertinho de mim conversando? Como ser como Josué, se no final de semana é dia de futebol? Eu vou perder meu time jogando? Você está maluco? O time está jogando bem demais. E fica uma reflexão para mim. E se servir para você, tenha para você também. Josué, irmãos, ele naquela época ali, ele não tinha a tecnologia que tem, ele não tinha essas coisas que a gente tem hoje, mas certamente ele tinha diversas opções que ele poderia escolher também, e não servir, e não seguir o chamado de Deus, mas ele decidiu, tanto que chega em determinado momento, e que ele tinha tanto posicionado diante de Deus, que ele fala assim: eu não sei vocês, mas eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é posição de cristão valente, isso é posição de quem é forte e corajoso na fé, isso é convicção de quem realmente foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, e essa tem que ser a nossa posição, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros cristãos, mesmo no mundo a qual todas as coisas estão conspirando contra nós, exceto uma: o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que nos garante que jamais irá nos desamparar. Ele está comigo e está com você por onde quer que formos. O que nós precisamos é ser obediente a Ele e honrá-lo, mas honrá-lo firmemente, como ouvimos na quinta-feira, dando ao Senhor as primícias da nossa vida. E as primícias é o lugar de honra, é o melhor lugar, são as primeiras coisas, é a primeira parte. Você já viu no aniversário o primeiro pedaço de bolo? Alguém aqui já viu que as pessoas têm a mania de cortar e dar o primeiro pedaço de bolo? Vai no aniversário aí e dá o primeiro pedaço de bolo para qualquer pessoa que não seja para sua mãe, ou que não seja para sua esposa. Vai ficar chateado. Sabe por quê? Porque a questão do primeiro pedaço de bolo não é por ser gostoso o primeiro pedaço, é porque é questão de honra. O primeiro pedaço você entrega para quem você honra. Então, honre ao Senhor e entregue o melhor da sua vida para Ele, porque certamente Ele vai te abençoar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.